Boa noite, pessoal. Nós vamos tratar hoje de um tema bastante importante e que eu sei que todos vocês estão inseridos e que precisamos da direção do Senhor para entender e para viver de acordo com o que Ele estabelece na sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse momento, poder meditar na tua palavra, cantar a sua palavra e nos reunir como igreja. E agora que vamos meditar na tua palavra a respeito desse assunto tão importante. O Senhor nos dirija, trabalhe no coração de cada um, quando for necessário arrependimento, confissão de pecados, e conceda-nos a graça de obedecer o Senhor. Por amor a Ti, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu mandei para vocês, mandei para a igreja também, era algo que eu queria tratar, acho que é muito importante. Nós vamos refletir sobre um tema que eu chamei de sexualidade, bênção ou maldição. Uma bênção, ela é algo bom que alguém recebe. Em termos simples, bênção é algo que uma pessoa recebe de bom. Uma maldição, ela tem alguns aspectos, mas eu queria focar em um deles. Uma maldição, ela pode ser um anúncio de algo ruim, ou pode ser um acontecimento cujas consequências são ruins, são maléficas, são trágicas. Uma maldição, às vezes, alguém vai sofrer por algo que fez. A reflexão nossa aqui é uma pergunta. Então, a sexualidade, ela é uma bênção ou ela é uma maldição? E a resposta é depende. Depende especialmente das escolhas que cada um de nós faz nessa área. Mas o que é a sexualidade? O termo também é bastante abrangente e, infelizmente, hoje é muito distorcido e corrompido. No nosso tempo, falar sobre sexualidade, existem várias pessoas, muitos estudiosos, que vão trazer as mais diversas definições do que é. Mas uma definição básica seria que a sexualidade é uma característica humana relacionada ao sexo/gênero. Sexo e gênero são a mesma coisa, homem ou mulher, e a propensão, atração ou desejo que essa pessoa tem em relação ao sexo e ao ato sexual. Então vou repetir. A sexualidade é uma característica que nós temos, nós seres humanos, relacionada ao que nós somos, ao nosso sexo/gênero. Nós vamos ver depois por que eu estou colocando assim, porque hoje há uma proposta de fazer uma diferenciação que não existe do que é sexo e do que é gênero. Essas
palavras significam a mesma coisa. Então é uma característica humana relacionada ao sexo da pessoa, seja homem ou seja mulher, e a propensão que um homem e uma mulher têm, ou um desejo que um homem e uma mulher têm, em relação ao sexo e ao ato sexual. Todo ser humano expressa, de uma forma ou de outra, a sua sexualidade. E aqui é óbvio, eu sou o bem mais velho da turma, mas eu já tive a idade de vocês, e eu sei disso. Eu sei que, ainda que vocês não tenham a minha idade, que não sejam alguns ainda... Não tem nenhum casado aqui, né? Claro, o Lucas, né? Mas não, né? Que não sejam casados, não tenham filhos. A sexualidade faz parte da nossa realidade. E eu já passei pela idade de vocês, eu sei que isso acontece e faz parte da realidade de vocês. Não há exceção. Velhos, como eu, adultos, jovens, adolescentes, crianças, expressam a sua sexualidade. É claro que especialmente as crianças, é diferente. Crianças, elas ainda não têm a malícia, um pensamento distorcido que há no nosso mundo em relação à sexualidade. Mas é comum crianças, às vezes, aí eu tenho meu filho que está com 7 anos, vai fazer 7 anos, né? E ele já não gosta. Antes, quando ele tinha 3 ou 4 anos, a gente às vezes precisava trocar de roupa nele na frente de todo mundo, não tinha problema nenhum. Hoje já tem um problema gigantesco, né? Ele não quer, e especialmente ainda se for perto de uma menina, né? Das primas, por exemplo. Por quê? Porque isso já faz parte da realidade da sexualidade, e vai sendo desenvolvida com o passar do tempo. Mas como nós não estamos nem numa reunião de idosos, nem de crianças, mas de jovens, eu quero tratar mais especificamente com vocês. Sejam jovens e adolescentes, é uma das áreas que com certeza, e eu falo com conhecimento de causa, que eu já passei por isso, vocês são muito afetados. Já que esse aspecto é um aspecto tão falado, pensado, é importante que nós o abordemos com a mais importante fonte de ensino sobre este assunto, que é a Bíblia. Eu vou ler os textos, eu já os separei aqui, mas nós vamos ler vários textos. Então, tudo que eu vou fundamentar aqui, eu quero usar a expressão ou a ideia do manual do fabricante, que a Bíblia, ela fala de vários aspectos da realidade humana, e esse é um que ela também trata. A Bíblia fala de sexualidade? Sim, ela fala, mas ela não usa esses termos contemporâneos. O termo sexo, a expressão sexo, a palavra, surge no século XII, mas a questão da sexualidade vem muito tempo antes, desde que Deus criou o homem. A expressão sexualidade, ela é muito mais recente, ela se popularizou no século XIX, e a partir das ideias de um pensador muito famoso, chamado Sigmund Freud. Ele que desenvolveu mais essa ideia da questão da sexualidade, porque para ele a nossa mente estava muito relacionada à questão da sexualidade. Ele foi considerado um gênio, mas eu quero sugerir para vocês um pequeno vídeo do Brasil Paralelo,
que fala A Face Oculta de Sigmund Freud. É meia hora de vídeo, você vai ver, tem vários aspectos da história dele, mas ele era um homem que não cria em Deus, e muitas das suas práticas, das suas teorias vinham da sua cabeça, ele desenvolveu a partir disso, e ele também era um homem pervertido, em termos de sexualidade. Mas é um dos grandes pensadores, uma referência para a psicologia no mundo todo hoje, eu diria infelizmente. Ainda assim, na palavra de Deus, já que nós não temos o termo sexo nem sexualidade, mas a palavra de Deus fala sobre isso, e ela então tem a verdade sobre isso. Quando que ela é uma bênção ou uma maldição? Quando que a sexualidade, o sexo é uma bênção ou é uma maldição? Essa é a nossa reflexão. E nós vamos ver alguns ensinos fundamentais da palavra que tratam de verdades a respeito disso. E é o seguinte: se nós seguirmos o que a palavra de Deus trata sobre o assunto, então vai ser bênção. Mas se nós desobedecermos, vai ser maldição. Não, eu quero que vocês entendam, não no sentido de maldição que não tem mais solução, que será algo maligno por si, não, mas vai ser, as consequências vão ser ruins, se nós desobedecermos o que a palavra de Deus diz. Então eu quero que você entenda, quando estou usando a palavra aqui, maldição, eu quero tratar no sentido de que as consequências da desobediência do que a palavra de Deus diz sobre a nossa sexualidade, sobre o que é o sexo, as consequências serão muito tristes. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês, nós vamos ver 3. Primeiro ponto é que Deus criou a sexualidade, né? Então nós vamos ver 3, eu quero ver com vocês o primeiro agora. Deus criou a sexualidade. Ramon, liguei o ar aí, se vocês acharem que está muito frio, tá? Eu cheguei aqui e liguei os dois, né? Então, a primeira verdade, e que fundamenta as demais que nós veremos, é esta: foi Deus quem criou a sexualidade. Foi Deus quem criou, e aqui mais um ponto importante, os únicos 2 sexos ou 2 gêneros que existem, homem e mulher. Não existe mais nada no meio, de acordo com o que Deus criou. Então Deus criou a sexualidade, Deus criou o sexo, no sentido do gênero, Ele criou homem e mulher, e Ele criou também o ato sexual. E aqui nós vamos ver o primeiro texto, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e nós vamos saltar lá para o verso 27, para mostrar que Deus é o Criador. Gênesis 1, verso 1 e o verso 27, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Mas eu quero pegar com vocês, verso 1, no princípio criou Deus, lá para o verso 27 agora, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em algumas versões dizem, macho e fêmea os criou. Tem alguma versão que fala aí ou não? Vocês que estão usando essa expressão, algumas versões usam, a maior parte das versões atualizadas são o homem e mulher, mas diz macho e fêmea os criou. E aqui então nós vemos o relato da criação, e não, perdoem-me o termo, da imbecilidade da evolução. A evolução é uma das coisas mais, na minha compreensão, humilde compreensão, mais imbecis que o homem já inventou. Existe uma ideia de que os demônios estavam conversando com seu chefe Satanás. E aí eles começaram a elaborar e falaram assim: chefe, o que você acha da gente propor, para tirar a glória de Deus, que tudo que existe foi criado do nada, sem que alguém quisesse,
E então, num processo de evolução aleatório, sem nenhum propósito, tudo que existe foi criado. E aí Satanás disse para os demônios: os homens não serão tão ignorantes assim para acreditar numa teoria como essa. Pois é, hoje é uma das teorias que predomina, é uma teoria apenas, mas que é enfatizada e jogada sobre nós como se fosse fato, verdade. Não, é uma teoria absolutamente absurda de existir, de tudo que existe foi a partir do nada, sim, só que ninguém quis, e tudo que existe hoje com a harmonia que nós conhecemos veio sem que alguém quisesse, não tem propósito nenhum. Bom, eu gosto sempre de lembrar disso, é uma das áreas que eu gosto de ler na palavra, e sempre quando fala de criação, contrapor a ideia absurda da evolução. Deus criou o mundo, Deus criou animais. Outra coisa, nós não somos animais que evoluíram, nós somos a criação especial de Deus, porque Deus criou o universo, mas a única coisa que Ele criou, a imagem e semelhança dele, é o homem e a mulher. Então Deus criou o homem, os seres humanos, e aí então Ele cria de maneira clara o homem, gênero masculino, e a mulher, gênero feminino, macho e fêmea. E foi assim que Deus criou, e não há nada mais além disso na criação de Deus. Segundo texto está aí no versículo 28, Gênesis 1, 28, diz assim: e Deus, depois de tê-los criado, os abençoou, homem e mulher, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então Deus criou o homem e a mulher, eles foram criados para serem fecundos, ou seja, terem filhos. Então eu quero aqui já abrir um parênteses. Se Deus quiser, vocês que estão aqui, os que já estão namorando, espero que noivem e casem, algo que faz parte, se você crê em Cristo, você não pode dizer: eu não quero ter filho. Isso é um erro. O mundo distorce tudo que Deus estabeleceu. Se você ouve das notícias, é muito comum nos países ocidentais, cada vez mais as famílias têm menos filhos. Isso faz parte da realidade desse mundo. Mas lembra, o mundo é contra a palavra de Deus. Então, o parênteses aqui é: um dia, se Deus quiser, você se casar, tenham filhos. Filhos são bênção de Deus, são herança. E graças a Deus pelos filhos, né? Senão nenhum de nós estaria aqui, não é verdade? Homem e mulher foram criados para serem fecundos, ou seja, terem filhos. Agora, para que um homem e uma mulher, e aí então muito importante, nós estamos vendo o que Deus estabeleceu, para depois mostrar as distorções. Vai ser o segundo ponto. Para que um casal tenha filhos, é necessário o quê? Que eles sejam homem e mulher. Nunca isso vai mudar. Nunca vai mudar. E é necessário então que haja um relacionamento sexual, para que então aquele homem e mulher tenham filhos. Portanto, nesses textos nós vimos que Deus criou o homem, criou a mulher e criou o relacionamento sexual, para que então eles pudessem ter filhos. Deus criou tudo isso. O que é óbvio também no texto aqui, que o ato sexual foi criado e permitido por Deus. O que o texto diz, e nós vamos ver Jesus respaldando isso: o ato sexual só pode ser entre o homem e uma mulher, e só pode ser dentro do casamento. Ele é realizado dentro do casamento. Mas aí não teve nenhuma cerimônia de casamento entre o primeiro casal, Adão e Eva. Nós vamos ver que Jesus vai dizer
que aquele primeiro casal fundamenta o que é casamento. Então nós estamos vendo que Deus criou o homem, a mulher, Ele criou o relacionamento sexual, que deve ser vivido entre o marido e a sua esposa, que é ordenado e permitido o relacionamento sexual somente nessa realidade. E aqui é muito importante, este é o único padrão definido por Deus. Existem hoje pastores que dizem que a Bíblia não estabelece um padrão familiar. Por quê? Davi, por exemplo, teve outras mulheres, Salomão teve muitas. Então aquilo é uma distorção do padrão de Deus. O fato da Bíblia narrar distorção ou distorções não quer dizer que ela apoia. Ela apresenta pecados, mas ela não apoia. Então Deus permitiu, mas a base para um relacionamento sexual, para um casamento, deve ser entre um homem e uma mulher. Seja no momento da criação, seja milênios depois, quando Jesus, que criou o casamento, vai falar sobre ele. Mateus, capítulo 10, versos 4 a 6. Estou trabalhando fundamentos aqui, tá? Sobre a questão da sexualidade, de como a Bíblia estabelece que, quando obedecida, é bênção. Jesus está respondendo a religiosos da sua época que queriam quebrar a aliança do casamento por qualquer razão, lá em Mateus 4:6. E Jesus então, olha só, nós estamos falando de milênios depois, já passou Salomão, já passou Davi, e já passou vários que tiveram mais de uma esposa. Aí então, os religiosos da época, eles querem um respaldo de Jesus para se divorciarem das suas esposas por qualquer razão. Oi, não é não? Eita, vocês estão, eu estou vendo aí. Quando Jesus fala, não tem deslido o Criador desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Vê aí. 19? Então, obrigado. Capítulo 19 agora. Eu não vou usar aquela expressãozinha só para ver se você está atento, porque você sabe que é bobagem, não é mentira. Foi um erro meu, tá? Mateus 19, versos 4 a 6. Lembra, os fariseus, os religiosos, perguntaram para Jesus se podia divorciar por qualquer razão. E olha o que Jesus vai dizer sobre o que é o casamento. Olha de onde ele vai tirar a base. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é o casamento. Jesus vai dizer: e o divórcio por qualquer razão? Vamos voltar para a base é essa. Nunca deixou de ser, sempre foi, desde a criação. E o Criador, quando ele fala, é irônico, né, pensar, ele é o Criador. Jesus é o agente da criação, ele é a palavra que se fez carne, ele é aquele que diz haja na criação. Então ele participou diretamente da criação do primeiro casamento entre Adão e Eva, e esse é o modelo de casamento para toda a história. Infelizmente, nós mesmos aqui conhecemos realidades em que isso não aconteceu e que não acontece, mas não deixa de ser vontade de Deus e o padrão. Jesus responde sobre casamento, e para mostrar o padrão de Deus, ele volta à criação. Por isso que eu li a criação, porque ali é a base para o casamento. E uma coisa que é importante,
A criação do casamento foi antes ou depois da queda? Antes ou depois, gente? Antes da queda. Foi antes da entrada do pecado. Quando a gente fala da queda, é a expressão, a entrada do pecado na realidade, ou na nossa realidade. O casamento para Deus é um homem se unindo à sua mulher, e isso para sempre. Essa união é tão santa e preciosa para Deus, que ele diz que os dois se tornam uma só carne. O que isso significa? E aí a gente vê teólogos, estudiosos tentando entender o que isso significa. Nós não temos uma compreensão plena do que é. Eu creio que qualquer definição humana é aquém do que a palavra de Deus diz. Quando um homem e uma mulher se unem, isso tem uma implicação do relacionamento sexual, é muito mais que isso. É claro que o homem não deixa de ser homem e a mulher não deixa de ser para ser um só, uma pessoa. Não, eles são duas pessoas diferentes. Mas porque Deus estabeleceu assim, criou assim, esse é o modo que o Senhor deseja que seja o casamento. E é isso que acontece quando há um casamento. Quando a relação sexual é praticada dentro de tudo o que Deus estabelece, juntamente com os princípios do amor e do servir ao próximo, lembra qual a lei de Deus se resume? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é? Quando vocês casarem, e eu e o Lucas sabemos disso, né? Ou deveríamos saber, o próximo, mais próximo é a minha esposa, são as nossas esposas. A pessoa para quem é a mais próxima de mim é a minha esposa. Então ela que deve, e isso é estabelecido na palavra inclusive, receber a maior atenção, o melhor do amor. É claro que a gente é pecador e erra no processo, mas é assim que Deus estabeleceu. Por que eu estou falando isso? Porque no relacionamento do marido com a esposa, tem que haver esse princípio de servir, de se doar, e isso está também no relacionamento sexual. Então, só então, o relacionamento sexual, nós estamos falando da sexualidade, do relacionamento sexual, trará então prazer real. Só então quando tudo que Deus estabelece for seguido. O casamento entre um homem e uma mulher, o casamento a união que só pode ser, o relacionamento sexual que só pode haver dentro do casamento entre um homem e uma mulher. E outra coisa, da nossa realidade, que tem que ser, se você creu em Jesus, seja você homem ou seja mulher, você deve se casar somente com um cristão. Tudo isso faz parte do pacote de como Deus estabelece. Olha só, agora eu quero ler um texto para vocês, um texto que fala de como o relacionamento sexual é algo que traz sim prazer. Nós lemos lá, quando Deus colocou, ele diz, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos. O ter filhos é uma consequência do casamento. No relacionamento sexual entre o marido e a sua esposa, os filhos são consequências, são bênção de Deus. Mas o relacionamento sexual não é só para isso. Deus criou o relacionamento sexual onde há um prazer, então não é para reprimir. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do catolicismo, há muito tempo atrás, o catolicismo dizia que, isso chegou até algumas igrejas evangélicas, que o relacionamento entre o marido e a sua esposa era somente para a procriação. E chegava ao absurdo de querer reprimir o prazer que há no relacionamento. Mas espera aí, vamos pensar. Se Deus criou algo que traz prazer, e o relacionamento sexual traz prazer, é para reprimir isso? Não. Se Deus criou dessa forma,
não é para reprimir. Agora, como nós falamos, tem um grilo aqui dentro, né, nosso amigo? Nós falamos, isso tem que estar dentro do princípio da palavra. Olha só, Cantares ou Cântico, os Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é um texto que fala de como isso lembra dentro do que Deus estabeleceu. Se for dentro do que Deus estabeleceu, vai ser bênção. E aí, o dia que você casar, você, marido ou esposa, pode até recitar essa esposa. O marido pode recitar para a sua esposa, ou a esposa pode recitar para o seu marido o que está escrito aí. Cânticos 4, versos 10 a 12. Seu amor é delicioso. Chegaram lá no texto ou não? Eu acertei a referência dessa vez? Seu amor é delicioso, minha amiga, minha noiva. Lembra? Aqui o conceito de noiva, ele já está falando do relacionamento sexual de marido e esposa. Noiva, no Antigo Testamento, no conceito bíblico, já era casamento, tá bom? Seu amor é melhor que vinho, seu perfume é mais agradável que especiarias. Seus lábios são doces como néctar, minha noiva. Debaixo da sua língua há mel e leite. Seus vestidos são perfumados como os cedros do Líbano. Você é meu jardim particular, minha amiga, minha noiva, nascente fechada, fonte escondida. Isso aqui só depois do casamento, tá bom? Vocês estão ouvindo aqui, só pode depois do casamento. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus criou assim, e não tem nada de errado nisso. Deus criou isso, o relacionamento sexual, de forma maravilhosa. Mas lembra, ele só vai ser maravilhoso se for bênção, e só vai ser bênção se estiver dentro do que Deus estabeleceu. Do contrário, não vai ser. E esse é o meu ponto para vocês. Vimos então que, primeiro, Deus criou a humanidade. Segundo, Ele criou a humanidade dividida sexualmente apenas entre homem e mulher. Terceiro, Ele criou o homem e a mulher com a sexualidade, a propensão para isso. E nada de errado nisso, isso é bênção. Isso é natural. Ele criou o relacionamento sexual. Deus que criou. Ele disse, Deus, que esse relacionamento sexual entre um homem e uma mulher somente, só pode acontecer dentro do casamento. Esse relacionamento, ele pode ser e deve ser prazeroso. Como nós lemos aqui, o texto que nós lemos de Cantares, é uma descrição de um homem elogiando a sua esposa, sendo carinhoso com ela. Nossa, que coisa está na Bíblia. Pois é, mas isso é bênção, porque está dentro da vontade de Deus. Esse relacionamento deve ser prazeroso e deve gerar filhos. Uma das coisas que nós temos aqui na igreja, casais casados há anos, que gostariam de ter filhos, mas não podem. É algo que nos entristece muito. E quando alguém que professa a Cristo diz, eu não quero, porque ele dá trabalho, porque filho tira a minha liberdade, vai dar muito trabalho, isso é um pensamento totalmente egoísta. Talvez vocês conheçam aqui, nós temos irmãos em Cristo aqui, que têm orado ao Senhor, pedindo que Deus os abençoe com filhos, mas infelizmente, nós não entendemos porquê, eles até o momento não puderam. Então, filhos novamente, bênção. Mas isso não faz parte da sua realidade agora? Sim, não faz. Eu espero que um dia faça. Depois de Deus criar, e olha só, vamos lá para Gênesis, capítulo 1, verso 31. Depois que Deus criou tudo isso, olha o que ele concluiu. Olha o que o próprio Deus concluiu. Nós acabamos de ver tudo que Deus criou, em relação especialmente à sexualidade. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, Deus criou
sexualidade, Deus criou o casamento, Deus criou o relacionamento sexual, Deus criou o relacionamento sexual para ser prazeroso, para ser entre o esposo e a esposa. Deus criou o prazer para também que eles possam ter filhos. Então, isso é o que a Bíblia fala de sexualidade. Mas eu disse que nós veríamos 3 pontos, né? O segundo ponto é que o pecado distorceu a sexualidade. Em que nível? Tudo. Distorceu tudo na sexualidade. A expressão queda, então, o segundo ponto. O primeiro é que Deus criou. O segundo é que o pecado, a entrada do pecado, a queda, distorceu a sexualidade, que foi criada por Deus como muito boa. O pecado distorceu tudo o que Deus criou. Tudo. Todos os níveis de relacionamento, todos os valores, todos os princípios foram destruídos pelo pecado. Afetou tudo. É por isso que todos nós aqui temos inúmeras lutas, dificuldades, tristezas. Eu, por exemplo, falei agora de casais que gostariam de ter filho. Por quê? Porque um dia o pecado entrou e afetou. Mas especificamente nós não sabemos. Mas o pecado afeta o nosso emocional, afeta-nos fisicamente, afeta nos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, com os nossos pais, com os nossos amigos. O pecado afetou tudo. E a sexualidade, obviamente, não poderia ficar de fora, não ia ficar de fora. Uma das áreas mais atingidas pelo pecado é o do sexo e da sexualidade. E não é à toa que a Bíblia fala tanto sobre isso. Nós vimos que Deus criou apenas o homem e a mulher, certo? Mas hoje nós temos a homoafetividade. Homoafetividade. Afeto é algo bom. Afeto entre pessoas do mesmo sexo, no sentido que eles querem defender, não é algo bom, é algo contrário à natureza. Hoje nós temos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Não, nunca use a palavra casamento para uma união entre um homem e dois homens ou duas mulheres. Ou hoje existe a ideia do trisal, um homem que é casado com duas mulheres. Não existe isso. Isso não se chama casamento. Isso não se chama afeto. Isso é pecado. Marco, qual é o termo que a gente deve usar mais correto? Quando for tratar de alguma coisa, a gente tiver que usar, em vez de falar eles são casados. Nós vamos ver os termos mais corretos aqui, na Bíblia. Eles não são nem um pouco politicamente corretos. Se você for usar, você vai comprar briga, né? Mas a gente vai ver. Transgêneros. Pessoas, eu nasci homem, mas o meu gênero, ele tem 26 possibilidades de gênero. Onde isso existe? Não, isso é uma distorção que veio sobre a sexualidade. Relacionamento aberto. Homem, ele é casado com a mulher, mas ele pode ter um relacionamento aberto, não tem compromisso. Então ele pode ter relação sexual com outras mulheres e assim. Tudo isso são, de acordo com a palavra, pecados na área da sexualidade. Nem mais, nem menos. Mas há uma proposta de enfiar isso goela abaixo de todo mundo. E vocês são, especialmente os mais novos, são o público central. Vocês fazem parte daqueles que são os religiosos ignorantes. Vocês estão fora da realidade. Não, se você crê em Cristo, na palavra, você faz parte da realidade. Quem está fora da realidade é todo esse pessoal que distorce a sexualidade. Tudo isso, todas essas práticas ditas normais hoje, mas o que elas são à luz da palavra? Romanos, e aí tem os termos, Ramon. Romanos, capítulo 1, versos 21, 26 e 27.
Romanos capítulo 1, versos 21, 26 e 27. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que Paulo está dizendo aqui? O mundo, por rejeitar a Deus e o Deus da Bíblia, de não dar graças a Deus pela criação, lembra? A evolução, que é uma distorção. Eu não dou graças a Deus por ter criado tudo, eu nego a Deus e digo que surgiu tudo do nada pela evolução. Eu sou contra Deus, eu não dou graça nem glória. O que acontece? O meu raciocínio, a minha mente se obscurece, e eu me torno um insensato. Sabe o que é insensato? Um estúpido. É uma pessoa que está com os valores distorcidos, ela está fora da realidade. Então, quem está fora da realidade? Olha só então, e aí, onde isso chega? Versos 26 e 27. Por causa disso do quê? De não terem dado glórias a Deus, sabendo que Deus existe, não glorificaram, não agradeceram. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que ele está falando? Porque o homem rejeitou a Deus, então Deus, o que ele faz? Tá bom, faça o que você quiser. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que isso é a manifestação da ira de Deus. Como é que Deus manifesta a sua ira? Você não me quer? Então faça o que você quiser. E o fazer o que você quiser você vai participar de paixões infames. Tipo, mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Mulheres mudaram o modo natural do relacionamento sexual com um homem e começaram a ter relacionamento entre elas. Semelhantemente, verso 27, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Natural onde? Da criação, como Deus criou. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Torpeza é algo baixo, vil, sujo. Homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, quais as expressões, aí então, Ramon, para responder, como é que esses relacionamentos devem ser chamados? De infames, antinaturais, contrários à natureza e torpes. Não homoafetivo. Ah, mas isso é muito radical. Não, isso é o que a Bíblia diz. Porque, gente, você precisa entender algo assim. A linguagem tem valores por trás. Nós vamos mudar a linguagem porque há por trás da linguagem valores. Ninguém acha que ser afetuoso é algo ruim. Sim ou não? Agora, quando você chama algo que é um relacionamento contrário à natureza, pecado de afeto, você está mudando o conceito bíblico. Entende? É muito sério. Mas hoje, nós corremos grande risco de falar isso hoje. Porque nós seremos taxados de homofóbicos, eu nem sei como é que é a expressão para aqueles que não concordam com essa proposta de transgêneros, né? Transfóbicos, olha lá, né? Não tem nada a ver. Eu falei assim, não, você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. É claro que você vai colher as consequências de uma sexualidade distorcida, vai trazer sobre você maldição. Você faça o que você quiser, mas não queira impor sobre mim a sua prática. Nós vamos ofender as pessoas, mas eu não vou usar expressões que denotam aquilo que eles querem que eu creia como eles creem. Nós não podemos fazer isso. Por isso, nunca chame. O que é um relacionamento? É pecado, essa é a palavra, a mais leve delas. O que é isso? Um homem que se casa com homem, não é casamento, é um relacionamento, não é um relacionamento. O que é isso? É pecado.
Pecado. Não é homoafetivo, é pecado. Ah, mas é muito ofensivo. O que nós devemos tratar? A verdade. Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A chance da pessoa sair do seu engano é a verdade, e não você ser conivente com o pecado dela, seja ele qual for. Você não vai falar em ofensa, você não vai comprar briga, mas se você for questionar, fala assim: isso aí, de acordo com o que Deus que nos criou, chama-se pecado. Vamos lá. Há hoje muitos falsos pastores, falsos cristãos, que cederam a isso, e em nome do amor. Então, quando você diz que isso é pecado, você não está amando. Veja, a ideia, o exemplo assim, bem bobo, né, para vocês, é muito simples, mas tem alguém que está no escuro, você acabou de passar um lugar e tem um abismo lá, e essa pessoa está indo em direção ao abismo, você viu que tinha um abismo. Por amor, para não ofender essa pessoa, você não fala nada, deixa ela e ela cai no abismo. Isso é amor? É claro que não. O amor vai alertar: olha, o que você está fazendo é pecado. É claro que as pessoas não querem saber, mas se você, não fala assim agora, então vai todo mundo que é homossexual, que se diz homossexual, você vai chegar e falar: ó, isso é não. Mas se ela vier conversar, você vai tratar na verdade, porque a chance que ela tem é ouvir a verdade, é não negociar a verdade. Vocês estão entendendo? Agora, vamos lá. Se essa, outra palavra usada para prática homossexual, abominação, se isso é normal, o que dirá então, e aí vou cair para uma realidade que vocês estão mais perto ainda, eu não sei, né, que alguém aqui tenha essa tendência homossexual, ela é pecado, e aí você deve, se você crê a luta, você deve buscar ajuda para isso, e eu me coloco à disposição. Mas vamos dizer que não haja isso, não haja ninguém aqui nessa área, mas todos têm atração por pessoas do sexo oposto. Bom, o que é natural hoje, mais natural, e a questão da homossexualidade chegou nesse nível de naturalidade, porque começou lá atrás. Começou quando? Quando disseram que não, um namorado pode ter relação sexual com a namorada. O que é que tem? 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Eu estou saindo de uma realidade, eu estou falando, lembra que nós estamos falando? O segundo ponto é o quê? A queda distorceu a sexualidade, em todos os níveis. Então, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Alguém tem uma versão diferente aí? Fugir da imoralidade sexual, né? Então, a palavra fornicação, que é a palavra original, ela não é comum para nós, por isso algumas versões tentam mudar. A palavra fornicação ela é específica para definir sexo, relacionamento sexual fora do casamento. Mas como assim? Porque lembra, o casamento foi estabelecido por Deus antes da queda. Então qualquer relacionamento sexual fora do princípio que Deus estabeleceu é pecado, e aí traz consequências. Portanto, fornicação, ou traduzido por imoralidade sexual, ela tem várias vertentes, ou ela é abrangente, mas um dos aspectos é um relacionamento sexual natural, que é entre um homem e uma mulher. Esse é o natural. O antinatural, o contrário à natureza, são pessoas do mesmo sexo se relacionando sexualmente. Isso é contrário à natureza. Agora, um relacionamento entre um homem sexual e uma mulher é uma bênção? É, porque Deus fez assim, é natural, só que dentro do casamento. Não é antinatural, mas fora do casamento vai trazer consequências. Ah, mas isso aí é coisa, isso é retrógrado, né? Como é que eu vou casar com a pessoa sem conhecer a pessoa? Aliás, todo mundo faz. Eu tenho certeza de que se vocês têm amigos
que não são cristãos, eles se relacionam sexualmente com toda tranquilidade. Sim ou não? Isso não é nenhuma coisa fora do outro mundo. Isso é a realidade que nós vivemos hoje, né? Mas essa realidade é uma distorção do que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, sim, a bênção do relacionamento sexual, mas que deve estar dentro do casamento. A palavra de Deus continua sendo verdade, ainda que muitos ditos cristãos vão dizer, não, isso é muito radical, não é bem assim. Não, é o que Deus estabelece. E aí uma outra coisa que essa é devastadora, e que para não dizer todos, eu diria que a esmagadora maioria de vocês já teve contato, que é uma desgraça que chama pornografia. E vocês estão vivendo num momento que nós temos a bênção ou a maldição da internet. A internet é uma ferramenta sensacional, a gente pode ler, ouvir pregação da palavra, ver um bom filme, né? Ler textos bíblicos nas mais diversas versões, comentários bíblicos, a gente pode ler, pode usar, mas por outro lado ela pode ser uma maldição, e uma das maiores dela é a pornografia. A pornografia é pecado por quê? Mateus capítulo 5, versos 27 a 28. Eu estava falando disso porque quando eu era jovem, esse foi algo bom de não ter internet ainda. Quando eu era jovem não existia internet, então alguém que ia ver pornografia, ele tinha que ir para ou uma banca de jornal, ela nem tem banca de jornal, né? Vocês nem sabem o que é banca de jornal, né? Ou uma banca num setor lá onde tinha revistas pornográficas, e só eram vendidas para adultos. Ou tinha locadoras de filmes, onde tinha filmes pornográficos. Então, o acesso era bem mais difícil. Hoje, infelizmente, você pode estar mexendo no seu celular, você nem quer ver isso, mas pode chegar alguma coisa assim, né? Quer dizer, hoje então lembra que o pecado distorceu tudo, e a distorção ela é imensa. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, Jesus está falando. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E o que é a pornografia? É um adultério virtual. É pecado. Essa prática, ela é devastadora. Por quê? E aí, há inúmeros estudos que falam sobre isso, que tratam. Ela é suja, ela destrói a beleza do relacionamento sexual que Deus criou. Tudo que tem na pornografia é sujo. Até os ímpios hoje vêm, não condenam, mas falam que a pornografia, até os próprios ímpios hoje condenam isso. Eu diria assim, há alguns que estão vendo a destruição mental que a pornografia traz, né? A nossa base não é isso, mas para você entender como a palavra de Deus é verdade, quando ela diz que se isso é errado e vai trazer maldição, vai trazer, né? Grande parte de atores, atrizes que participam desse tipo, existe um número de suicídio gigantesco. A questão de drogas é imensa entre essas pessoas. Elas são emocionalmente destruídas por causa disso. Destrói a beleza do sexo. O que acontece ali não é real. Fica na mente. Você não esquece daquelas coisas. Leva homens e mulheres casados, e infelizmente isso acontece, a quererem praticar muitas das distorções que há na pornografia, acabam trazendo para o casamento. A Bíblia fala que o leito do casamento
o relacionamento sexual dentro da palavra de Deus é uma bênção, é maravilhoso, mas deve ser um leito sem mácula, sem mancha, sem esse tipo de influência. Mas alguém que consome pornografia vai trazer para esse meio. E é comum que há estatísticas que mostram, é comum que evolua para uma maior perversão. Alguns começam consumindo um tipo de pornografia, para depois ir a perversão e se elevando. É como droga. Para quem crê, traz culpa, e aí a pornografia financia drogas, prostituição, tráfico humano. É só desgraça. É uma das maiores indústrias hoje do mundo. Agora, o pior de tudo isso, para quem crê no Evangelho, é que é contra o Senhor e o entristece. A gente traz esses dados para mostrar como a palavra de Deus é verdade. Mas a nossa questão não é, puxa, se eu fizer eu vou estar financiando isso, eu vou progredir nisso, eu estou pecando contra o Senhor. A queda trouxe consequências, e isso não é diferente para os pecados sexuais. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, se nós tomarmos caminhos como esses, nós estaremos sofrendo consequências dos erros, e nesse sentido vai ser maldição. Algo que Deus criou maravilhoso vai ser maldição. Mas e aí? E se eu passei por isso? E se eu cometi pecados nessa área? E agora? Terceiro ponto é, para que a sexualidade seja uma bênção só em Cristo. Mas Jesus, o que Jesus tem a ver com sexualidade? Tudo, porque Ele é o Criador. Ele estabeleceu o melhor para nós nessa área. Só a transformação plena pode mudar os nossos valores em relação a isso. E essa transformação, ela acontece somente por meio do Evangelho. Eu tenho certeza que se vocês que participam conosco aqui já ouviram do Evangelho várias vezes, né? O Evangelho é o que Deus fez em Cristo para salvar pecadores como eu e como vocês aqui. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados na área sexual. Nenhum de nós aqui está isento. Todos nós já cometemos. Um pensamento malicioso é pecado. E todos nós já cometemos. Para aqueles que não receberam a Cristo, estão condenados. Mas para aqueles que creram no que Cristo fez, na sua morte e ressurreição, quando Cristo morreu naquela cruz, Ele morreu por mim, Marco. Ele derramou o seu sangue para me perdoar dos meus pecados. E eu cometi muitos pecados, eu falo isso com muita tristeza nessa área. Mas quando eu criei nele e me arrependi pela ação do Espírito, Ele me perdoou de todos esses pecados. Ele me deu uma nova vida, a vida dele. E agora então eu posso viver dentro do que Ele estabelece na sua palavra. Por isso que a base é você crer no que Cristo fez. Não é participar da comunidade, não é. Você crer no que Cristo fez. Lá naquela cruz, há 2000 anos, Jesus morreu por mim. Ele me fez morrer e na sua ressurreição Ele me deu uma nova... Eu creio nisso. E por isso eu me arrependi dos meus pecados. E eu pedi perdão e Ele me perdoou. Então essa é a base. Aí então, tendo essa base, o que eu devo fazer se eu cometer pecados nessa área? 1 João, capítulo 2, versos 1 a 4.
1 João, capítulo 2, versos 1 a 4. Diz assim, e olha que João se inclui. Esse é um dos últimos textos da Bíblia. João provavelmente estava velho aí. E olha o que ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, nós vimos, olha aqui, nós vimos qual é o padrão de Deus para a sexualidade, certo? Mas vimos a distorção. Então, a distorção chama-se o quê? Pecado. Então, a palavra de Deus diz: não peque na área da sexualidade. Não pequeis. Se todavia alguém pecar, o todavia significa então, eu pequei nessa área, eu não queria ter feito, mas eu cometi esse pecado. Não é alguém que vive e fala, isso aí é coisa de crente ignorante. Não, esse não. É aquele que creu em Jesus e que pecou e viu que pecou, porque o Espírito Santo mostra, e se arrepende. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo junto. Então, se você cometeu algum pecado na área de sexualidade, e creu em Jesus, você tem um advogado que é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha só, João está se incluindo aí. Não estou dizendo que havia pecado sexual, mas ele considerava-se um pecador, mesmo no fim da vida, dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo todo. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aqui, o guardar o mandamento não é obediência plena aos mandamentos, porque ninguém obedece. Mas eu ouvi que essas coisas aí são pecado, mesmo que o mundo diga que é natural. Então, é pecado. Eu quero guardar os mandamentos, eu quero obedecer. Mas se eu pecar, eu tenho um advogado que é Cristo. O guardar não é obedecer plenamente, 100%, porque ninguém obedece. Mas eu não posso dizer, não, isso aí eu não aceito, eu vou continuar vivendo. Então, você não creu no Evangelho. Agora, se você creu, você pecou, vá diante dele, porque ele é o advogado. Peça perdão, confesse o seu pecado. Verso 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, o que vive na prática do pecado é mentiroso, e nele não está a verdade. Não, isso aí eu não acredito, eu vou continuar vivendo. Então você não crê no Evangelho. Agora, uma coisa é o perdão, a outra coisa é, eu recebo perdão todas as vezes que eu confesso. Se eu errar, eu creio em Cristo, Ele me perdoa, mas eu não posso ter uma vida de constante derrota. Por quê? Porque Cristo é poderoso para me dar vitória sobre isso. Gálatas, capítulo 5, verso 16. E aqui a gente está vendo como nós andamos e podemos ter vitória sobre os pecados na área sexual. Como é que você vai? A partir de agora não... eu vi lá que a partir de agora eu não faço mais. Não, você não tem força para isso. Você não consegue. Mas você precisa daquele que te justificou para santificar, como o Ramon trouxe aqui. A santificação é a vida de Cristo em nós. Olha o que ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os pecados na área sexual são pecados da carne. Você não vence a carne na sua força, você só vence a carne no poder de Cristo. Ande em Espírito. E aqui que é andar em Espírito, né? Nós falamos várias vezes, são os meios da graça. Você orar, você falar com Deus, vigiar. Jesus fala assim, orai e vigiai. Fique atento àquelas coisas, especialmente nessa questão sexual, aquilo que às vezes você é tentado, ore ao Senhor. Senhor, não me deixa cair em tentação. Se você é propenso numa área, corta aquilo, nós vamos ver. Medite na palavra, se alimente da palavra regularmente, porque pelo poder da palavra Ele vai te dar vitória sobre isso. Esteja com a igreja, isso que é importante, né? Eu sou mais velho, mas eu tenho amigos, né? Eu chamo de colegas, né? Que eles não são cristãos. O que eu aprendo com eles? Nada, eu não tenho relacionamento com eles. Tudo que nós cremos é diferente. Então você vai evitá-los? Não, mas cuidado.
As pessoas que você deve andar, que são amigos mesmo, devem ser cristãos, porque têm os mesmos valores, porque pensam na sexualidade de acordo com a palavra. Então, esteja com a igreja, sirva na igreja, são os meios da graça. Ninguém vence a carne, a propensão que nós temos para o pecado, na força da sua carne. Ninguém vence. Se você tentar, você vai ser derrotado. Outro ponto importante: fuja daquilo que você é tentado. Lembra que nós vimos lá, fuja da fornicação. Você não domina. Eu vou porque eu consigo, eu vou até onde não, você não domina. Vai chegar um momento que você vai passar do limite, você vai pecar, você não tem domínio sobre aquilo. Então, corte isso pela graça de Deus. Olha que Jesus diz, Mateus capítulo 5, versos 29 a 30. E óbvio, Jesus não está falando literalmente aqui, mas ele está falando de maneira que nós devemos tratar de maneira radical com isso. Mateus 5, 29 a 30. Já está quase acabando, tá bom? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Óbvio, não tá, o meu olho ele me faz pecar, então vou arrancar. É óbvio que não, mas ele está falando assim, trate com radicalidade aquilo. Então tem coisas que você está propenso, vou cortar. Sabe uma das coisas que eu fiz, isso como grupo de WhatsApp, por exemplo, de amigos. E tinha um grupo, muitos anos atrás, e a gente jogava bola junto. E aí, eles começaram a fazer o grupo lá, e aí, de vez em quando, um dos homens que não era cristão, o que ele colocava lá? Adivinha? Pornografia. E eu não posso ter acesso àquilo. Não, eu vou lá e tudo bem, isso aqui, eu sou propenso àquilo. Então o que eu fiz? Cortei o grupo. Eu saí do grupo. Vocês vão ter que tomar decisões assim. Vai haver momentos em que amigos de vocês que não são cristãos vão trazer várias coisas, conversas de sexualidade distorcida. O que você tem que fazer? Você pode fazer como eu fiz. Num grupo de basquete, fui incluído no grupo. E aí, um amigo meu que não é cristão me colocou lá, e eu falei, Wagner, não vai dar, cara, porque eu sei como é que é. Não, Marcos, fica aí, velho. Entrou no grupo, um dia depois já tinha um outro lá mandando pornografia, saí. Aí ele mandou para todo mundo no grupo, que não era um cristão, falou assim, gente, não, vamos colocar só coisa de basquete aqui. Aí me colocou de novo no grupo. O que aconteceu no outro dia? Mandaram coisa só de basquete? Não, homens que não creem no evangelho, que a mente deles está pervertida sexualmente, mandavam pornografia. Não dá para ficar. Isso é cortar a raiz. Porque se eu deixar, uma hora eu vou pegar e clicar naquele vídeo e vou ver aquilo, e eu não quero pecar contra o meu Senhor. Então o que Jesus está falando assim, trata na raiz. Cada um de vocês sabe de realidades que vocês estão. Verso 30, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E a terceira resposta em relação à tentação sexual, agora eu vou falando para todos que não são casados: case. Esse é o caminho. É claro que vocês devem colocar isso diante do Senhor. Se há um desejo no coração de vocês, vocês vão orar desde sempre, orar pedindo para que Deus prepare você, rapaz, uma esposa que seja cristã, você moça, vocês usam ou não? Né? Moça, um rapaz cristão, ore, peça para Deus, vá diante dele e coloque isso diante dele, porque é nesse âmbito que Deus então vai permitir que você possa desfrutar da sua sexualidade sem pecar contra Ele. Olha só o que texto, e aí dos últimos dois textos nós acabamos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 e o verso 9. É claro, case dependendo da sua idade, né? Primeiro Coríntios 7, 2 diz assim: mas por causa da impureza, sempre a expressão pureza
puro, aparece a palavra de Deus, já está falando da sexualidade, de distorções sexuais. Por causa da impureza, cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Ali então, no ambiente do casamento, porque Deus nos criou assim, você então vai poder desfrutar. Mas eu não estou pensando nisso. Que bom, você não está pensando nisso por enquanto. Mas se você tem um desejo, e há casos, o próprio apóstolo Paulo que escreveu isso, ele não tinha isso, ele era um celibatário, ele não tinha esse desejo de se casar, né? A maioria tem, por isso tem que colocar diante de Deus, e é a única maneira que Deus estabeleceu para que eu e vocês possamos vivenciar a sexualidade que Ele nos deu, de maneira que o agrade, e aí vai ser muito bom, vai ser bênção. Verso 9, olha o capítulo 7, caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu tenho um desejo sexual, então Deus me criou assim, eu não vou reprimi-lo, então eu não posso expressá-lo fora do que Deus estabeleceu, então eu devo me casar, com todos os critérios que nós falamos aqui de maneira resumida. Viver abrasado, e a expressão é queimar de paixão. Por isso, o namoro só deve existir, e aqui é um outro ponto, você só pode, namoro é um conceito moderno, na Bíblia não existia, né? Você só deve namorar, dentro do que eles já falaram, alguém que é cristão, né? Com a intenção de casar. Comece um namoro só quando você é aquela pessoa, é que eu quero me casar. Às vezes, infelizmente, pode não dar certo, mas não, eu vou namorar porque eu quero isso. Todos os conceitos são distorcidos. Então só comece, e por isso então que você não pode começar muito cedo. Você tem, claro, diante dos seus pais, com a bênção dos pais, você deve começar com o alvo de casar. Muito tempo é ruim, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Por isso isso deve ser alvo para vocês que estão namorando, querem namorar. Não busque no Senhor direção para isso. Enquanto não há perspectiva, já está no namoro, o máximo que você puder evitar, melhor. Porque é uma área onde nós somos tentados. E por isso a palavra fala de fugir, tá bom? Não demore para casar. Mas, e aí, para encerrar mesmo, eu ainda tenho que construir muita coisa, então. Aí eu lembro de Paulo, diz assim, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Então, você já tem um trabalho, já pode comprar a sua roupa e a sua comida, então já pode casar. Já pode casar. É ou não é, Ramon? Já pode, né? Já pode casar. Tá bom? É que ele já tá, estou brincando porque vocês já sabem que eles já estão se programando, graças a Deus, tá bom? Gente, é isso. Eu me alonguei um pouco aqui, mas vamos orar, tá bom? Pai, nós queremos te pedir a tua direção. Primeiro que, se nós pecamos, cometemos pecados sexuais contra o Senhor, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe, Senhor, porque pecamos contra o Senhor, Salvador e Senhor das nossas vidas, e sabemos que a tua palavra diz que o Senhor se entristece, e nós não queremos, por amor a ti, entristecê-lo. Nós não queremos pecar contra o Senhor. Por isso tenha misericórdia de nós e nos perdoe. E te damos graças, Pai, porque todos aqueles que receberam a Jesus já foram perdoados na cruz. Todos os nossos pecados passados, presentes, futuros, todos eles foram cravados na cruz quando Jesus morreu por nós. O seu sangue nos purificou, ele nos deu uma nova vida. E te damos graças porque já fomos perdoados. Mas, Senhor, nós não queremos pecar mais, por isso leva-nos a te buscar, andar em comunhão com o Senhor, andar em espírito, para que o Senhor nos conceda mais e mais vitória sobre
os nossos pecados. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Por amor a Ti, livra-nos do mal. Leva-nos a andar em comunhão com o Senhor. E pelo poder do Evangelho, o Senhor vai nos dar vitória. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vai ter pergunta, alguma coisa? Acho que não, Marcos. Não? Então... Pecados, tem algum? Não. É que semana que vem é o encerramento e tem a conferência. Todo mundo já fez a inscrição pelo link lá, né? Não, né? Mas façam. Tem o link, tem que fazer a inscrição. E